Oi, oi, gente! Começando a nossa aplicação, nosso cálculo da análise vertical e análise horizontal, tá aqui o ativo da minha empresa para que a gente coloque. Então, eu já escrevi aqui, ó, AV 2020, AV 21, AV 22, AH 21 comparação com 20, H, botei esse aqui adicional, tá? 22 comparação com 21 e 22 comparação a 20. Então, eu vou dar um Ctrl C nisso que a gente escreveu e vou colocar aqui no passivo e na demonstração do resultado. Vocês podem fazer isso também para os demais demonstrativos. E a gente vai calcular, tá? Como a gente viu no slide, a análise vertical, ela vai ser a conta específica dividido pelo total do ativo. Nessa primeira, ela vai ser o ativo total pelo ativo total. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fixar o denominador. Eu vou botar um F4, tá? Que ele vai fixar colocando o cifrão antes e depois do Czinho. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero, deixa eu botar em percentual logo aqui, eu quero que quando eu arraste, ele faça o cálculo. Só que se eu não fixar, quando eu arrastar, ela vai arrastar o numerador e o denominador, tá? Eu quero dividir essa conta sempre pelo total. Então, eu vou querer fixar esse denominador, tá? Eu aperto no meu computador F4, coloco sobre e dou Enter. Então, quando eu fixo e arrasto, ele já me diz que o ativo circulante equivale a 42% do ativo total. E eu arrasto, dou 2 cliques e ele vai me dar. Deixa eu marcar aqui os principais, que é o ativo circulante, para ficar mais fácil a nossa visualização, e o ativo não circulante, para a gente saber onde estão as diferenças. Olha, o ativo circulante equivale a 42, olha a política, e 58, o que é de se esperar, né? Porque ela vai ter uma grande capacidade produtiva aqui. E depois a gente vai ver onde é que está essa capacidade, onde é que ela coloca a maior parte dos ativos dela. Na análise vertical de 2021, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a conta e vou dividir pelo ativo total. Tá? Começo primeiro com o ativo total, porque é a primeira linha. Dou um F4, coloco em percentual e dou 2 cliques. Ok? Na AV de 2022, a mesma coisa. A conta dividido pelo ativo total, dou um F4, coloco em percentual e para dar certinho eu vou organizar aqui. Dar um pincel aqui. Ok? Essa é a nossa análise vertical, tá? Na análise horizontal, o que a gente vai fazer? A variação de uma conta em relação ao ano. E aqui a gente vai ter o valor líquido logo, eu optei, tá? Então, a gente vai colocar um igual, abre parênteses, 2021 menos 2020 dividido por 2020, pela conta em 2020. Então, quando eu faço 2021 menos 2020, eu já sei o quanto ela variou. E divido pelo ano referência, que é o ano anterior. Aqui eu vou ter em percentual. Deixa eu botar um pouquinho mais umas casas. Eu sei que ela variou de um ano para o outro 17%. Tá? O ativo subiu 17%. Nessa análise, a gente não está fazendo correção de inflação, porque é um ano muito próximo ao outro. Então, eu dou 2 cliques aqui, ela já vai me dando os cálculos. Ó. O ativo circulante variou 33%, o ativo não circulante variou 6%, e assim sucessivamente, tá? E aí, se eu arrasto aqui, ó, para 2021, ele já vai me dar o cálculo certinho, ó. 2022 menos 2021 dividido por 21. Vou aqui, dois cliques. Para 2022, 2020, não dá para arrastar. Por quê? Olha, se eu arrastar, ele vai arrastar também a linha, as duas linhas. E eu quero fazer uma análise, né, de referência de 2020. Então, eu vou fazer o cálculo igual, abre parênteses, 2022 menos 2020, que é meu ano de referências, fecho parênteses e divido por 2020. Faço aqui, ó, dou 2 cliques. E aí eu copio essa formatação
para os demais, para ficar azulzinho para a gente. E aqui também essa formatação para os demais. Tá? Bem tranquilo para a gente, já está calculada análise vertical e análise horizontal. Vamos ver se dá certo a gente fazer uma coisa aqui do ativo e do passivo. Vou copiar isso aqui. Vou copiar a primeira linha e vou jogar lá no passivo para ver se ele me dá esse mesmo cálculo. Olha só. Ele já dá o cálculozinho que a gente fez, então a gente não precisa refazer tudo. Seleciono tudo, dou 2 cliques e ele já calcula. Vou fazer a mesma coisa para a DRE, tá? Dou um Ctrl C aqui, jogo lá na DRE e dou 2 cliques, ele já vai calculando tudo bem certinho aqui pra gente com as variações, ok? Olha, se você quiser trabalhar com formatação condicional, se você quiser trabalhar com cores, que eu te sugiro para facilitar, a gente, para ver o que é que subiu mais, o que subiu menos, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui na análise vertical, a gente seleciona até o finalzinho. Eu vou aqui em formatação condicional, vou aqui em escala de cor e vou pedir esse aqui que é minha preferência. Então, as contas que tiverem maior variação positiva, ele vai estar de verde escuro, né? As mais próximas, as menores, vai estar de vermelho. E aí, fiz aqui, eu dou um pincel e vou colocar nas demais de análise vertical, tá? E observa que eu não coloco essa primeira linha aqui, que tudo é 100%. Então, não tem lógica eu trabalhar com esse 100%, que é a base, tá? Eu sempre trabalho com a linha de baixo. Para análise horizontal, eu começo com o primeiro sim, porque eu estou vendo a variação ano por ano. Então, eu vou selecionar aqui e vou aqui na formatação condicional, escala de cor. Posso ir até aqui no azul, se for minha preferência, só para ficar diferente. Tá? Que aí vai dar o azul escuro a maior. Peço o pincel e coloco nos demais. Ok? Tudo de boa, tá? Aí eu sugiro que você vá fazendo esse mesmo passo a passo para o passivo e para a DRE, porque tem tamanhos diferentes, tá? E aí pode dar erro. Então, você, quando chegar no passivo, você vai fazer a mesma coisa. Você vai selecionar a partir da segunda linha na análise vertical, até o finzinho, vai pedir formatação condicional, escala de cor, fez o primeiro, aí sim, você vai aqui no pincel e vai nos outros, tá? Para dar uma formatação bem certinha. E aí, na análise horizontal e vertical, você seleciona a partir da primeira célula até o final. Eu escolhi na escala de cor o azul, fiz o primeiro, tá? Que nem ficou muito claro, mas é opção. Pedi o pincel e vou para os outros, porque aí fica mais claro para a gente, ok? Para a DRE, a mesma coisa. Vou aqui, seleciono a partir da segunda célula, tá? Formatação condicional, escala de cor. Vou nesse aqui. Fiz o primeiro, peço o pincel, sempre deixando a partir da segunda célula. No segundo, na análise horizontal, é que eu seleciono tudo. Peço formatação condicional, escala de cor. Optei por essa, mas vocês podem pedir outra, tá? Fiz o primeiro, vou lá no pincel e já vou para os demais, ok? Ok, gente. Aqui nós fizemos a primeira parte e vamos para o grande trabalho nos próximos vídeos, aulas, que é a gente cavar, a gente entender a política da empresa, o que é que está acontecendo. E aí eu encerro esse vídeo com a expectativa dos próximos e trazendo a frase do Rubble, que nós ainda estamos na patrulha canina, que é: vamos cavar. Um abraço e a gente se encontra. Tchau, tchau.